Vamos ler juntos? Mateus 5, de 3 a 12. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas e viveram antes de vós. Pedir a Nádia fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai de amor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, para juntos louvarmos ao Senhor, Pai, e também para aprendermos mais da Tua palavra. O Senhor esteja conosco, Senhor, cuidando do nosso coração, para que aquilo que aprendermos, Senhor, possa fazer morada em nós e que possamos praticá-lo no nosso dia a dia, Senhor. Abençoa a vida do Herbert, para que ele possa ser instruído pelo Senhor, para falar, Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Como nós falamos na semana passada, o Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. E aí, lembrando que contracultura não é que nós somos do contra, né? Mas que nós somos a favor da palavra, dos ensinos da palavra, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e a cultura do mundo, em muitas situações, ela é contra a palavra. Então nós somos contra essa cultura que se afasta da palavra de Deus. Falamos sobre essa questão de sermão ser relevante, e sim, claro, né? É muito importante, porque ele descreve esse comportamento de Jesus, que Jesus espera de nós, como cidadãos do reino de Deus. Ou seja, ele fala a respeito de muitos temas importantes, são relacionados à nossa formação como alguém que faz parte, né, do reino de Deus, como um verdadeiro cristão. É claro que a gente não pode resumir tudo no Sermão do Monte, mas se precisássemos falar, não, pegue um resumo de algumas principais, de alguns momentos importantes, de ensinos importantes que todo cristão deve saber e deve praticar, a gente poderia sim dizer para que essa pessoa lesse este sermão, né? O Sermão do Monte. Tinha uma outra pergunta que dizia: o sermão é prático? Seus padrões são atingíveis? Devemos ficar satisfeitos apenas em admirá-los? Não, é claro, né? A Bíblia não foi feita para a gente só admirar. E dissemos que, embora seja difícil, muitas coisas que a palavra de Deus exige de nós, mas é o padrão pelo qual nós devemos buscar e nós devemos lutar. Em resumo, nós temos o Sermão do Monte, as seguintes partes. Aqui nós lemos hoje o caráter do cristão, capítulo 5, versos 3 a 12, que são as bem-aventuranças, que enfatizam 8 qualidades ou 8 sinais principais da conduta do caráter cristão.
Nós temos depois, capítulo 5, de 13 a 16, a influência do cristão, que são as metáforas, né? Sal da terra e luz do mundo, como nós devemos influenciar o mundo. E aí uma parte maior, chamada aqui a justiça do cristão, capítulo 5, de 17 a 48, qual deve ser a atitude do cristão para com a lei moral de Deus. Muitos dos 10 mandamentos estão aqui, ensinando que nós devemos cumprir. Jesus veio para cumprir, Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir e para nos ensinar como essa lei deve ser cumprida. Depois, a piedade do cristão, capítulo 6, versos de 1 a 18, como é a devoção religiosa, que não devemos ser como os fariseus, hipócritas, não devemos ser também como os pagãos, e não devemos ser fanáticos, mas devemos ter a verdadeira espiritualidade. Depois, a ambição do cristão, que fala a respeito desse desejo pela glória de Deus, não um bem-estar, né? Qual é o nosso desejo, que está no nosso coração? Deve ser a glória de Deus, deve ser viver para o bem da obra de Deus, não apenas no nosso bem-estar. Penúltimo aqui, os relacionamentos do cristão, capítulo 7, de 1 a 20, a necessidade de nós pensarmos que, como nós temos relacionamento com Cristo, nós também devemos relacionar bem com as pessoas. E por último, capítulo 7, 21 a 27, uma dedicação cristã. A passagem ela termina, é como se depois de contar, né, de pregar esse sermão, ele fala: olha, vocês não apenas devem ouvir, mas praticar. Vocês não apenas devem me chamar de Senhor, mas realmente ter-me como Senhor, ter Jesus como Senhor. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho dessa primeira parte. É claro que todo este texto é muito bem conhecido, mas com certeza nos enganamos quando achamos que não podemos aprender mais, né? A palavra aqui ela é muito oportuna e ela é muito abrangente. Nós lemos as bem-aventuranças e começa aqui, são 8, né? Começa com os humildes de espírito. Deixe-me abrir a Bíblia aqui, para que eu possa acompanhar também, embora a gente provavelmente saiba de cor, mas não custa deixar a Bíblia aberta. Então você pode ir acompanhando aí, Mateus capítulo 5, a partir do verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui nós percebemos o comentário, né, que nós falamos, estamos seguindo principalmente um comentário de John Stott, chamado Sermão do Monte. Na verdade o livro é sobre o Sermão do Monte, o livro inteiro. E ele fala então sobre os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? Tem até na versão de Lucas, o pobre. É a humildade, a dependência de Deus. O humilde de espírito é o que sabe que não tem capacidade de salvar a si mesmo e que por isso busca a salvação em Deus, reconhecendo que não tem direito à mesma. Ser humilde e pobre aqui está falando em relação a reconhecimento da nossa salvação em Cristo Jesus. Esse tema está sendo dito nas nossas mensagens de Natal. Nós falamos que o Natal ele é, de certa forma, uma acusação, no sentido de que se você precisa de um Salvador é porque você está perdido. E o ser humilde de espírito é exatamente reconhecer a necessidade de Jesus todos os dias. Todos os dias precisamos
de Jesus. Então nós podemos perceber que o texto diz que os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Então só recebe aquele que reconhece a necessidade de Jesus. Verso 4: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui fala de um choro, não um choro de sofrimento, de uma perda de alguém, mas ele se refere a uma tristeza relacionada ao tópico anterior. Todos esses tópicos, eles estão ligados um no outro. Então os humildes de espírito, ou seja, que reconhecem que são pecadores, eles se entristecem pelo seu pecado, pela sua situação e também pela situação que o mundo vive. Como não se entristecer? Mas a gente chora, e aqui diz o texto que aqueles que choram serão consolados. É a alegria que o arrependimento traz, é a alegria quando nós nos colocamos diante do Senhor. E como diz o texto aqui, uma coisa é ser espiritualmente pobre, reconhecê-la, a outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Ou seja, a confissão é uma coisa, a contrição é outra. Tem muita gente que fala, né? Fiz errado mesmo, mas não há nenhuma tristeza, não há nenhuma emoção naquilo. Às vezes até um deboche, né? É sorrir porque fez as coisas erradas. E não, aqui é um reconhecimento que nós devemos ter em relação às situações. O Salmo 119, 136 disse: torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. O salmista está triste pelo pecado do mundo, e nós então lamentamos também. Mas não quer dizer que a gente vai viver na tristeza, né? É o reconhecimento do mal, mas é também o reconhecimento do consolo do Senhor, da presença do Senhor, da transformação que o Senhor faz nas nossas vidas. Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí, irmãos, é uma característica que nós devemos buscar diariamente. E se há um dos exercícios que nós devemos fazer, é buscar no decorrer da vida nos tornarmos mais humildes, mais pacientes, mais gentis, buscar esse autocontrole, uma qualidade que como cristãos nós precisamos ter. Uma criança não tem controle, ela fica brava, ela chora, ela joga um objeto, né? Nós crescemos, quanto mais nos tornamos maduros, nós aprendemos a ter essa paciência, é uma qualidade muito importante. E aqui é curioso que diz que os mansos herdarão a terra. A ideia muitas vezes é de que se a gente não der um grito, se a gente não reclamar, a gente nunca ninguém vai nos atender. Mas com Jesus não é assim. E se a gente precisar gritar para ser atendido, às vezes é melhor não ser atendido. Então nós devemos colocar diante do Senhor, Ele que abre as portas, falar com educação, tratar as pessoas com educação, e não buscar abrir as portas na marra, né, no peito ali, ou através de conchavos, através de coisas. Deus é aquele que abre as portas, e os mansos herdarão a terra, herdarão todas as coisas. Salmo 37:1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. E o Salmo 37 é bem conhecido, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele fará, mais Ele fará. Então, no lugar de ficarmos indignados com as situações, com as coisas,
devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Salmo 37 ainda, o verso 11: os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Ou seja, o manso vive em paz. É muito mais fácil para a gente viver em paz através da gentileza do que conquistar algumas coisas, mas estar em constante guerra. Espera no Senhor, segue o teu caminho. Salmo 37, 34. Ele te exaltará para possuires a terra, presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. É um tema muito oportuno, né? Da auto-renúncia. 4. Os que têm fome e sede de justiça. A fome espiritual é uma característica do povo de Deus, cuja ambição suprema não é material, mas espiritual. E é curioso a ideia do apetite, né? Quando você não tem apetite, você até esquece de se alimentar, vamos dizer assim, de comer. Depois que você comeu, né, eu digo assim, que às vezes a gente come e fica triste, né? Aquela hora que você ficou triste, porque comeu um pouquinho a mais, né? Você não vai estar pensando em comer de novo, porque você está satisfeito. E quando nós nos alimentamos, seja de um alimento que não seja saudável, nós não vamos querer o alimento saudável. Quando nós nos alimentamos de tantas coisas que esse mundo tem para nos dar, às vezes vai nos faltar apetite para as coisas do Senhor. E essa fome e sede, espiritualmente falando, ela precisa existir em nós. Apetite sadio, de buscar as coisas do Senhor, de trabalhar na obra do Senhor. Acordei com uma vontade de servir a Deus, de fazer as coisas, de ir na igreja, de cantar um louvor, de assistir uma pregação, de ler a Bíblia. Eu não vejo a hora que chegue amanhã para que eu possa novamente fazer a minha leitura. Isso é um apetite saudável, sadio, que o verdadeiro cristão é aquele que tem fome e sede de justiça. E o que diz o final do versículo? Serão fartos. Não é aquela tristeza que eu falei há pouco de que comeu demais, não. Serão fartos no sentido que estarão satisfeitos, alegria, se sentirão saudáveis, vão engordar espiritualmente, né? A sua alma vai estar satisfeita, em paz, porque se alimentou do bem. E a gente estava falando há pouco, né, no anterior, dos mansos, que é uma forma de justiça. Você ser gentil, você ajudar as pessoas, você está praticando essa justiça que leva às coisas boas. Ponto 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse tema vai voltar mais à frente, mas nós percebemos o quanto é importante nós lembrarmos da misericórdia. O paciente, o manso, o limpo de coração, o que tem fome e sede de justiça, é alguém que reconhece que tem uma vida de graça, de bênção. Então tudo que a gente recebe de Deus, as bênçãos, a paz, a alegria e principalmente o perdão, porque nós sabemos o quanto nós somos pecadores, o quanto realmente necessitamos do perdão, da misericórdia de Deus, o quanto não merecemos a misericórdia. A gente não tem a misericórdia porque a gente mereceu isso, mas porque Deus foi bondoso.
Então, os misericordiosos é aqueles que entenderam a misericórdia. Mas aqui no texto ele até faz ao contrário, né? Ele diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia, até entender que como que nós vamos querer buscar de Deus o perdão, a misericórdia, se nós não perdoamos, nós não agimos com misericórdia. Como que diz lá na oração do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É como se a gente orasse: Pai, seja misericordioso comigo, assim como eu sou misericordioso para com os meus amigos, meus irmãos. Percebemos como é difícil, né? Mas aqui continua. São 8 qualidades, eu gosto bem dessa frase, né? 8 qualidades para uma só pessoa. A gente tem que escolher tudo aqui e se preparar. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. A expressão da pureza interior, a qualidade daqueles que foram purificados da imundície moral. Como que é que nós buscamos um coração limpo? Podemos orar como o salmista lá no Salmo 51:10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A verdadeira espiritualidade, como nós falamos domingo, ela começa nesse crer em Jesus. Nós não podemos tentar fazer alguma coisa, ser santo, espiritual, por algo que a gente esteja buscando pessoalmente, sozinho. Na verdade, o limpo de coração é mais um daqueles temas, né? É alguém que reconhece que está sujo, que precisa que o Senhor limpe. O limpo de coração é aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, pelo amor de Jesus. Aí a gente não tem que fazer nada? Não, nós fazemos, mas tudo baseado neste pedido sincero, nessa fé. Cria, ó Senhor Deus, um coração puro, porque o meu coração ele é tendencioso à maldade. Enganoso é o meu coração. Que o Senhor Deus tire esse coração do engano. O que Jesus disse para os fariseus? Vós limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Não falo com alegria, irmãos, mas falo com tristeza. Quantas vezes a gente vê igrejas bonitas, que são exemplo. Olha quantos ministérios. Eu não estou apontando para ninguém não, né? Vai começar em nós mesmos. Olha que bonito aquele pastor, aquele líder, aquela pessoa. O exterior está brilhando, mas como é que está dentro? Jesus chegou a dizer que parece aqueles caixão de mármore bonito, né? E o que tem dentro daquele caixão? A tristeza. Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Os limpos de coração são aqueles que buscam viver a sinceridade. A sinceridade é uma vida pública, é uma vida particular, é uma vida no lar, no trabalho, que realmente é uma vida diante de Deus. Os limpos de coração são aqueles que verão a Deus. São aqueles que, limpos pelo Senhor, pela misericórdia de Deus, verão a Deus. Está chegando ao fim, 7 e 8 só. Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jamais deveríamos nós mesmos procurar o conflito ou ser responsável por ele. Pelo contrário, somos chamados para pacificar. Então há muitas pessoas que parece que procuram o conflito, não sabem conversar, não querem se entender.
aquela propaganda, né? Acho que foi um vídeo que eu vi. Alguém que chega num comércio e falando, discutindo, eu não lembro direito o que era, né? Chega discutindo, esse pão aqui está muito duro, esse pão aqui está do lanche. Aí o cara do caixa falou, eu vou trocar para a senhora então. Eu não quero que troque e tal. Aí então tá bom, não troco. E aí continuou gritando. Aí o cara do caixa falou, a senhora quer brigar? É uma esquete, tá? Não é verdadeiro, mas é algo que bem verdadeiro. Aí, eu quero brigar. Então vai lá e volta. Aí ela volta, esse pão tá duro. Tá duro nada. Aí ele começou a brigar com ela, tá duro nada, a senhora que está reclamando do pão. Ou seja, não quer resolver, quer brigar. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Não, eu não. A gente, né? Nós somos assim. Em muitas situações parece que a gente já vai assim querendo resolver, não, querendo ganhar uma briga. Não quer que as coisas apenas se resolvam. E aqui diz, jamais deveríamos nós procurar o conflito. Nós devemos ser pacificadores. Somos chamados para pacificar e não para brigar. Tanto na igreja como na sociedade. E às vezes é duro, né? Tem gente que é tão bonzinho na igreja, mas lá fora briga até com as paredes, né? Então não, na igreja, na sociedade, onde nós estivermos, temos que buscar a paz, seguir a paz com todos. Tende paz com todos os homens. Tem vários versículos que falam sobre isso. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. É o maior testemunho que a gente pode dar, né? Quando você demonstra educação, bondade, às vezes a pessoa até fala, nossa, você é cristão? Ela percebeu no seu jeito de se tornar. Você é um filho de Deus. Agora, quando é muito briguento, né, a pessoa fala, nossa, você é um cristão? Você é daquela igreja ainda, põe o nome da igreja, é daquela igreja ainda, bravo assim, mal educado desse jeito. E quando é pastor é o pior, né? Nossa, você é pastor, você não sei o quê. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. E aqui diz, versos 10 a 12. Porque deles é o reino dos céus. Nós não fomos chamados para conquistar os reinos da terra, e não deveríamos ficar surpresos porque nós somos perseguidos neste reino. Por mais que nos esforcemos em fazer paz com determinadas pessoas, elas se recusam a viver em paz conosco. A gente não tem que ser inocente e achar que não, eu sou tão bonzinho, eu sou tão pacífico, todo mundo gosta de mim, né? Não, claro que não, não é assim. E se formos perseguidos, mesmo estando fazendo a justiça, não devemos nos desentristecer por isso. Na sequência do texto diz, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos que grande é o vosso galardão no céu, e assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então não precisamos e não devemos ficar preocupados. E é exatamente o contrário, né? Quando alguém fala alguma coisa que a gente tem culpa, a gente até mesmo fica meio quieto, tenta mudar de assunto, né? Mas quando alguém fala alguma coisa que a gente não tem culpa, ou nos acusa, ou mente contra nós, vou lá tirar satisfação, tem que resolver isso. A pessoa vai ter que publicamente se retratar. Não, aqui diz bem-aventurado. Se preocupe com o galardão da terra, se alegre com o galardão dos céus. Não se preocupe com essas coisas. Seu nome foi injuriado? Que nome é esse? Daqui a pouco ninguém vai lembrar da sua existência mesmo, né? Então já vai desligando dela desde já.
Concluindo aqui, irmãos, as bem-aventuranças são um retrato compreensivo do discípulo cristão. Vou ler aqui um trecho. Primeiro, vemos-los de joelho diante de Deus, reconhecendo a sua pobreza espiritual, chorando por causa dela. Isso torna manso ou gentil em todos os seus relacionamentos, considerando que a honestidade o compele a permitir que os outros pensem dele aquilo que diante de Deus já confessou, mas longe dele aquecer em seu pecado, pois ele tem fome e sede de justiça, anseia crescer na graça e na bondade. Vemo-lo depois junto aos outros, lá fora, na comunidade humana. Seu relacionamento com Deus não o faz fugir da sociedade, nem o isola do sofrimento do mundo. Pelo contrário, permanece no meio deste, demonstrando misericórdia àqueles que foram golpeados pela adversidade e pelo pecado. Ele é transparente, sincero em todos os seus relacionamentos e procura desempenhar um papel tão construtivo como pacificador. Mas ninguém lhe agradece pelos esforços, antes é hostilizado, injuriado, insultado e perseguido por causa da justiça que defende e por causa do Cristo com o qual se identifica. Tal homem ou mulher é um bem-aventurado. Isso é que tem a aprovação de Deus e alcança a realização própria como ser humano. Depois vou colocar esse texto também lá no WhatsApp da igreja. Quero voltar aqui àquelas perguntas iniciais. Se o sermão é prático, né? Se os padrões são atingíveis, como nós dissemos, são difíceis, mas é o padrão, é a verdade. Quando a gente lê isso aqui, a gente não pode nunca dizer, não, está errado. Não, a gente lê e fala, que sabedoria. Isso é um cristão verdadeiro. E aqui é só um primeiro tópico, né, do Sermão do Monte, quando os demais também vão nos ensinar como ser um cristão verdadeiro. E que bom, né, irmãos? Como a palavra de Deus ela é dinâmica, um texto que a gente lê diversas vezes. Eu creio que a gente aprendeu hoje mais uma vez, um pouquinho com novas ideias aqui, a partir destes versículos. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar?